Queridos, para quem chegou na live aí agora, nossa proposta... Tira só um pouquinho do agudo. Nossa proposta, então, é que a gente vá estudar novamente aqui a lição 16. 16 eu digo novamente porque isso foi dado na live ontem de manhã, né? E algumas pessoas aqui provavelmente não assistiram a live, alguns que estão na live agora também não. E nós precisamos nivelar o conhecimento. A minha visão sempre como pastor é que haja um nivelamento do conhecimento. Não é produtivo para a igreja e nem para o pastor que a gente tenha um desnivelamento de conhecimento na igreja. A ideia é que todos nós estejamos crescendo juntos. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Não é legal quando um fica para trás, o outro está mais na frente. Vamos tentar trabalhar junto. Embora no processo, claro que às vezes algumas pessoas acabam se desenvolvendo primeiro ou indo adiante primeiro, né? Então a nossa proposta é essa. A lição é a lição de número 16, né? Vai ser colocada aqui no multimídia, já está aí. Isso, obrigado. Ela tem um tema, né? Que é o que a gente tem trabalhado aí. A revista ela é Gálatas e Colossenses, né, um resumo dessas duas cartas do apóstolo Paulo. E por que eu escolhi essa revista desde o início? Mais até pelo Gálatas. Porque como a gente está fazendo exposição de Romanos na igreja, Gálatas e Romanos são duas cartas que a gente pode dizer que existe uma co-irmandade nelas. Porque uma expande mais o conteúdo da outra. E todas duas vão falar sobre justificação pela fé, vai falar sobre o valor dos méritos de Cristo, vai falar sobre o desvalor no sentido da salvação em relação às obras. Então são textos que vão complementar um ao outro, tá? E aí em Colossenses, agora a gente já entrou, não é? Eu vou explicar a lição 16 na introdução, mas o tema é esse aí, novo homem, nova vida. O texto básico está em Colossenses capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu vou tentar ler bem pausadamente, controlando essa tosse ao máximo. Para quem está vendo aí na live, né, e até os irmãos que estão aqui, como é que é o procedimento aqui, tá, irmãos? A gente chegou primeiro que vocês, desinfetamos geral com álcool 70, os banquinhos que vocês estão sentados aqui na frente, tá? O microfone meu aqui é exclusivo, eu estou mantendo uma distância segura, por isso estou sem máscara, tá? E quando vocês saírem, a gente desinfeta tudo de novo para o próximo culto. É assim que a gente tem procedido, tá bom? Capítulo 3, então, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence a natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite também ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam por palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? O texto-chave é esse que você está vendo aí. Revestidos, aí uma outra tradução, né? Revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. É a orientação que Paulo está dando à igreja aí em Colossenses. Qual que é o objetivo dessa lição? Esse autor dessa revista, ou quem construiu a estratégia aí de didática da revista, provavelmente é um cognitivista, porque ele trabalha justamente com o tripé do cognitivismo, que é sentimento, conhecimento, do ponto de vista da cognição, e a prática. Então é o tripé do que a gente chama do cognitivismo. Eu preciso interpretar, eu preciso avaliar os meus sentimentos e eu preciso pôr isso em prática. Então o alvo da nossa lição ele também tem esse tripé, tem esses 3 pontos, né? A ideia é que você se conscientize do ponto de vista do saber, não é? Na sua mente, de como você vai interpretar isso aqui hoje. Você se conscientize da sua condição como uma nova criatura, não é? Você precisa assimilar isso. Se você não assimilar, não vai para adiante o seu desenvolvimento espiritual. Eu até ontem na live falei de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás de um missionário. A gente estava tratando de um caso e o missionário falou uma coisa na brincadeira, que dentro do contexto foi muito legal. Ele falou assim, olha, não basta só a pessoa saber que ela é a rainha da Inglaterra, ela tem que andar como a rainha da Inglaterra, tem que se vestir igual, né? Então não basta a rainha da Inglaterra só saber que é a rainha da Inglaterra, ela tem que se vestir como a rainha da Inglaterra. Dentro do contexto ali fez todo o sentido. E a mesma coisa aqui, não basta apenas eu saber que sou um crente em Jesus Cristo, que eu nasci de novo, eu preciso viver como tal, né? Do ponto de vista das minhas emoções, eu preciso experimentar essa verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ao longo da minha história de vida cristã, seja no ministério pastoral ou minha vida de igrejeiro mesmo, eu sempre ouvi muitas pessoas dizendo que podiam adorar a Deus em casa. Eu já ouvi pessoas na igreja dizendo que não precisam dos outros irmãos. Eu já ouvi pessoas desvalorizando a comunhão. Eu já conheci pessoas que elas se limitam simplesmente a vir à igreja sem ter comunhão. E eu vou te dizer uma coisa, dentro da Bíblia, se você lê a Bíblia com o coração aberto, você vai ver que essas coisas não tem como dissociar. É impossível isso, a dissociação dessas coisas. A minha comunhão, o nível da minha comunhão com o outro, vai acusar o nível da minha comunhão com Deus. Não adianta eu verbalizar que eu tenho eu sou um adorador, eu temo a Deus, eu lá na minha casa faço e aconteço, se você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Então, se você tem problemas de comunhão com o grupo que você pertence, pode acreditar que isso está me sinalizando que pode ter também alguma coisa da comunhão sua com Deus que também vai precisar ser avaliada, não é? De como nós entendemos Deus, as expectativas nossas em relação a Deus e Deus com a gente também. No campo da ação, volta lá, querida. No campo da ação, você precisa desenvolver essa vida que Cristo propôs a você. Depois dessa lâmina, umas 2 para frente, eu acho que depois, eu vou falar a relação da doutrina com a vida prática. Então, essa coisa dessa consciência desse novo homem, dessa comunhão com Deus e com os irmãos, isso precisa aparecer. Isso é importante que você entenda como cristão, que Deus tem uma proposta para nós.
Há uma proposta de vida para nós. E essa proposta de vida que Deus tem para nós, ela não está resumida ao ato simplesmente de vir à igreja. É mais do que isso. Ela não está resumida simplesmente ao ato, não que isso seja simples, não é? Do conhecimento e do aprendizado bíblico. Existe uma vida que precisa aparecer. Ela precisa aparecer para Deus, ela precisa aparecer na minha comunhão com a igreja, ela precisa aparecer lá fora, na missão que Deus tem para cada um de nós na nossa vida, missão e ministério. Pode passar, Maralinha, por favor? Então, na introdução, olha que coisa interessante, e aí eu acho que o que eu vou falar agora vai falar dessa introdução nas duas lâminas, tá? O autor da revista vai sinalizar que nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, Paulo vai tratar só de questões doutrinárias, porque a igreja estava vivendo esse problema. Eles tinham entregado a sua vida a Cristo, mas uma grande heresia estava entrando dentro dessa igreja. Uma heresia tão complexa que na literatura você não encontra nome para ela. Era algo que ficou apelidado de heresia de Colossos, porque só existiu ali. Ela misturava cristianismo, paganismo, misticismo, judaísmo, tudo num pacote só. Era uma loucura que só encontrava ali. E estava entrando dentro da igreja. No resumo das coisas, o que acontecia com isso? As pessoas estavam sendo incitadas a entender Cristo como, vamos pensar aí, divino, dentro dos limites, porque o pré-gnosticismo entendia que Cristo poderia até ser divino, mas ele não se materializou em homem, porque aí também já era demais. Porque o pré-gnosticismo ele ensinava que o mundo material era uma coisa meia do platonismo, do neoplatonismo, que o mundo material, tudo que existia aqui era ruim, e que lá em cima que era bom. Então o corpo era ruim, Deus não poderia ter tomado a forma humana. Por isso que Paulo vai dizer aí nas suas cartas que ele, toda a divindade, aqui em Colossenses ele vai falar isso, que a plenitude de Deus habitou corporeamente em Cristo. Ele está querendo dar ênfase a isso. Não, que não há essa divisão. Né? Que Cristo era perfeito em tudo, que ele realmente veio como homem. Né? Então essa heresia entra para ensinar o que? Olha, Cristo, é pelos méritos dele que a gente é salvo, mas a gente precisa de mais alguma coisa. A gente precisa de obras da lei, a gente precisa do misticismo, a gente precisa de um conhecimento que vai nos levar para o caminho aí até chegar a Deus. Então eu preciso mais do que Cristo, eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Ah, pastor, a gente pode ter isso dentro de igreja evangélica? Pode. Se você vem para a igreja, se você entrega dízimo, se você vem toda semana religiosamente para a igreja, se você participa de ministérios ou assume ministérios na igreja, achando que isso é o seu algo mais para se justificar diante de Deus, você está no mesmo problema que Colossos. Então, nos 2 primeiros capítulos, aí, pastor, então eu não preciso fazer essas coisas que eu acabei de falar? Não. Eu estou dizendo que o ato de você vir à igreja, o ato de você crescer na fé, o ato de você ofertar a Deus é resultado do que Ele fez por você. E não alguma coisa a mais na sua vida para te garantir salvação. Tá? Esse era o problema aqui em Colossos e em outras cartas de Paulo também. Então, Paulo vai tratar nos 2 primeiros capítulos de questões doutrinárias. Por que ele vai tratar de questões doutrinárias? Porque a doutrina é importante para a sua vida. Uma doutrina ortodoxa, correta. Uma doutrina que vai te colocar realmente no caminho da palavra de Deus é importante para a sua vida. O crente, ele não pode desenvolver a vida espiritual dele dissociado de um norte doutrinário bíblico, senão você vai criar uma bagunça na sua vida. Você vai tirar coisas de Deus de trás da sua orelha, dos seus achismos. Por isso que a gente precisa de uma doutrina bíblica saudável. Daí a importância da gente vir à igreja. Daí a importância da gente aprender junto. Não é isso que a igreja primitiva fazia? Eles sentavam juntos, eles estudavam juntos, eles aprendiam juntos, porque há uma importância da doutrina na vida da gente. Mas aí vem o capítulo 3, e Paulo agora vai falar de prática.
E o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí é que é uma coisa interessante. Presta bem atenção. Nós também não podemos ficar presos apenas na doutrina. Eu não posso trazer vocês aqui e cevar vocês de doutrina e colocar jargões doutrinários na boca de vocês, na mente, no coração de vocês, que torne vocês até crítico. Qualquer pessoa que vai falar aí numa internet, você já sabe até a posição doutrinária daquela pessoa. Você está armado de doutrina, você está cevado de doutrina, você só não consegue botar isso na sua vida com prática. Entende isso? Você está cevado disso. É como você fazer um curso aí, uma faculdade, por exemplo, vamos pegar uma faculdade de direito, de advocacia ou de medicina, e você vai lá e se enche de conhecimento, mas você não consegue trabalhar. Você não sabe fazer aquele conhecimento se tornar ativo e prático na sua vida. Então eu não posso ficar dentro de uma igreja só me cevando de doutrina. A nossa igreja, ela precisa ser conhecida pelo ensino bíblico, mas ela precisa ser conhecida pela prática bíblica também. Por isso que uma das tarefas do ministério pastoral é também preparar você para exercitar isso que você aprende. Então eu aprendo sobre os méritos de Cristo, eu aprendo sobre salvação, eu aprendo sobre tantas coisas, sobre necessidade de desenvolvimento espiritual, eu tenho uma visão correta de Deus. Agora eu preciso entender o que eu preciso fazer como ser humano. Então eu leio na Bíblia a doutrina do perdão, mas eu não consigo perdoar. Eu leio na Bíblia a doutrina da mutualidade, mas eu não consigo ter comunhão com o corpo de Cristo. O que adianta uma coisa sem a outra? Eu estou cevado de conhecimento, mas eu não sei por isso na prática da minha vida. Então Paulo vai entrar agora com justamente a vida prática. Ele vai dizer, olha, e aí pode passar, o Marani, por favor. Ok. E aí no versos 1 a 4, né, ele vai trabalhar essa vida ressurreta. Isso é muito interessante, porque o primeiro ponto que ele vai trabalhar aí no verso 1 é justamente a experiência que nós tivemos em Cristo. Observe uma coisa, gente, a nossa vida espiritual, ela pode ser vista sobre um aspecto tridimensional. O que é isso? Eu tenho uma seta que aponta para trás. A salvação, ela é um ato, ela aconteceu. Um momento da minha vida, eu tive uma experiência de ressurreição com Cristo. E se eu tive experiência de ressurreição com Cristo, significa que eu tive experiência de mortificação com Cristo. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que a gente usa muito para falar da dramatização do batismo, que o batismo ele dramatiza justamente morte e ressurreição. Não é? Então, se eu ressuscitei com Cristo, isso diz que em algum momento da minha vida houve um momento em que eu consigo identificar morte e ressurreição. Poxa, eu era uma pessoa e me tornei outra. Eu me converti. Né? Por isso que eu estou dentro da igreja, por isso que eu estou buscando a Cristo, por isso que eu estou buscando desenvolvimento, por isso que eu rejeito o pecado. Eu rejeito o pecado por quê? Qual é a razão que uma pessoa tem para rejeitar o pecado se o pecado é tão bom? Se ele é tão bacana, se ele é tão gostoso? Ou alguém aqui ousa dizer que pecado é ruim? Pecado é ruim, irmãos? Não é nada. Se fosse ruim, ninguém pecava. Ruim é giló. Ruim é esse remédio que eu estou tomando para tosse, irmãos. Ruim é chá de orégano. O que é ruim no pecado? São as suas consequências. Então, por que eu rejeito o pecado? Porque eu entendi todo esse mecanismo. E meu temor a Deus, minha nova vida, me faz agora ver que isso não tem realmente sentido para mim. Eu tive experiência de ressurreição com Cristo, não é? Então ele vai falar justamente disso nesse primeiro ponto da vida cristã. Depois de ele falar de doutrina, ele vai chamar nossa atenção para isso. Olha a sua vida pregressa. Ela aponta para uma realidade de conversão. Eu tenho uma vida pregressa, eu tenho o meu hoje com Deus, que é o meu desenvolvimento, a minha fé, o meu temor, todo o desenvolvimento da vida cristã. E eu tenho uma seta que aponta para o futuro, que são as minhas expectativas, esperança da volta de Cristo, não é? A missão que Deus me deu, é uma série de coisas que vai se desenvolvendo ao longo da minha vida cristã. Ela só não pode parar. Eu só não posso fazer guetos na vida espiritual só de conhecimento da Bíblia sem prática dela. É isso que Paulo agora está tratando aqui. Né? Então, nesse processo, ele vai chamar a atenção da igreja. Vocês tiveram uma experiência com Cristo. Morreram e ressuscitaram. Pode passar, Marane.
né? E essa nova experiência, ela traz, essa experiência da vida ressurreta, ela traz agora também um propósito novo. Qual que é o meu propósito agora? E ele vai botar aí 3 pontos, né? O interesse pelas coisas do alto. Olha, gente, você vai ver como que esse texto aqui, essa parte desse texto tem a ver com o que ele vai falar depois, quando ele fala até da ganância e compara a ganância à idolatria. A cobiça, a idolatria, a avareza, a idolatria. Por quê? Porque na minha experiência de ressurreição com Cristo, um dos pontos altos dela é que os meus interesses também mudam. O meu interesse é pelo reino. Então, se a minha vida, eu tenho mais interesse nas coisas da terra, pode acreditar que no longo da minha vida, eu vou me tornar justamente esse idólatra. Eu vou idolatrar quem eu sou, eu vou idolatrar o que eu tenho, eu vou idolatrar os meus interesses, porque o meu foco está todo voltado para a vida aqui na terra. Ora, eu não sou um cidadão do céu agora, eu não ressuscitei. Então o meu interesse tem que ser mexido. Eu acho muito complexo você estar dentro de uma comunidade cristã onde não há nenhum interesse seu pelo desenvolvimento. Não é só da sua vida espiritual, mas é o desenvolvimento do reino através dessa comunidade que você está inserido nela. Então são interesses por coisas do alto, o pensamento muda, né? São pensamentos em coisas do alto também, né? E a razão da vida ressurreta, o que ele coloca aí, é justamente essa conexão de interesses e pensamento por coisas do alto. Ou seja, a razão da minha vida agora, o ponto central da minha vida, está voltado para as coisas espirituais. Eu não sei se eu falei aqui, se vocês ouviram eu falar isso em algum culto, mas eu falei, não sei se vocês ouviram. Eu não sei se vocês veem a CNN. A CNN, todo sábado, ela está fazendo... É uma choradeira aquilo lá. Ontem, então, foi uma loucura. Botaram 4 entrevistadores para entrevistar tema pós-pandemia, né? E as entrevistadoras, eu acho que elas estão se perdendo nas entrevistas emocionalmente. Então chamaram o Leandro Carnal para falar, o Felipe Pondé, o Mário Sérgio Cortella, e ontem foi uma psicanalista. Aí foi terapia. Aí botaram as mães das entrevistadoras, foi, né? E quando o Mário Sérgio Cortella falou, ele falou uma coisa muito interessante, não que eu não já tivesse pensado, ou não pense nesse ponto igual a ele, mas não tinha elaborado como ele. Ele falou assim, olha, é muito difícil falar em prioridades, no plural. Porque prioridade é uma. Você pode ter, talvez, escala, né, de intensidade, de urgência, de emergência. Mas o que é prime? E se eu sou ressurreto, o que é prime para mim? O que é primeiro para mim? O que é prioridade para mim é reino. É igual quando eu cheguei aqui, eu chamei o Gilson e falei assim, Gilson, vamos mudar a perspectiva do nosso culto hoje. Qual que era a perspectiva antes desse domingo agora de manhã, antes de hoje? A perspectiva é que vocês que estão aqui estivessem em segundo plano e a live estivesse em primeiro plano. Essa era a perspectiva. Então eu não vim para cá, eu vim para cá para fazer uma live onde vocês estariam presentes participando da live. Hoje eu cheguei para ele e falei assim, agora tem que ter uma mudança de perspectiva. O primeiro plano é quem está aqui, então a atenção e o ensino é para quem está aqui, e a live vai transmitir o que nós estamos fazendo aqui. A live passa a ser o segundo plano agora. Então na minha vida de ressurreto, o reino, os interesses pelo reino, eles precisam estar em primeiro plano e a minha vida em segundo plano. E sabe o que é legal nisso? É que eu tenho uma promessa de Jesus que isso funciona. Buscar em primeiro lugar o quê? E todas as coisas vos serão? Gente, eu estou relendo a Bíblia toda de novo. Fica claro, principalmente os primeiros livros da Bíblia, como que Deus dá garantia para nós quando nós lemos a sua palavra e vivemos o reino em primeiro lugar. Nós temos todas as garantias divinas que não haverá desamparo. O problema é que nós invertemos a posição das coisas. E quando nós invertemos a posição das coisas, nós botamos a carroça na frente do boi. E se a gente põe a carroça na frente do boi, o boi passa por cima da carroça.
Aí a gente volta todo quebrado, com a carrocinha quebrada para Deus, e diz: Deus, o que aconteceu? Não deu certo, Senhor, tem misericórdia. A gente tem que seguir a risca o que ele vai dizendo para a gente. Pode passar, Maranhão. Então, ele ainda na vida ressurreta, nos 4 primeiros versículos, né? Ele vai falar sobre a manifestação dessa vida ressurreta, que na verdade a gente tem que viver isso já hoje como ressurreto, mas a manifestação plena dessa vida de ressurreto, ela vai acontecer quando Cristo voltar, né? Quando ele voltar, que tudo isso vai ser manifestado. Pode passar, querido. E aí, olha que coisa interessante. Poxa, eu não nasci de novo. Olha o que Paulo está trabalhando. Eu nasci de novo. Eu não sou uma pessoa que aprendi a doutrina bíblica, já me encaixei aqui, entendi a doutrina da ressurreição, já ensinei isso aqui na igreja, né? Se você tirar a doutrina da ressurreição do cristianismo, o que acontece com o cristianismo, gente? Tira a doutrina da ressurreição, o que acontece com ele? Acabou o cristianismo. O cristianismo todo é fundamentado na doutrina da ressurreição. A pregação dos primeiros apóstolos, ali dos primeiros 2 apóstolos, né? Dos primeiros discípulos. Apóstolo era, para nós, é só lá mesmo. A pregação dessas pessoas era única, exclusivamente falar da ressurreição de Jesus, porque é o pilar central. É o que dá sentido, é a esperança, a expectativa. Pode dar tudo errado aqui, mas eu vou ressuscitar com Cristo. Então, se eu entendi essa doutrina da ressurreição, só me resta fazer o seguinte: eu preciso mortificar a vida velha. Ou seja, a coisa, aí é que isso aqui é importante para nós. A coisa não é mágica. Ah, pastor, é só eu levantar a mão para Cristo que todos os meus desejos, eu agora sou um santo. Isso é a visão distorcida que as pessoas têm da igreja. Que elas vão chegar aqui dentro da igreja, e aqui dentro da igreja só tem santo. Ninguém aqui pode errar. Você já viu que quando acontece um erro dentro da igreja vira escândalo? As pessoas chegam para você e dizem assim, vamos pensar assim, alguém foi mal educado com você dentro da igreja. Aí você diz: nossa, pastor, eu nunca imaginei que dentro de uma igreja alguém pudesse dizer isso para mim. Você já ouviu isso? Porque é um fato, é uma distorção. Porque as pessoas que estão dentro da igreja e fora acham que é assim. Nós chegamos dentro da igreja, aqueles que aceitaram a Cristo agora, eles estão quase sendo abduzidos. Eles estão num trâmite entre homem e anjo. Né? Já vai, e cada vez que você vai crescendo, os anos vão passando, vai nascendo pelugezinho, a auréola vai crescendo, né? Na sua cabeça, quando até você ter asa e ir embora, que é o dia da sua morte. Mas isso não é assim. A relação é bilateral. Gente, aprendi com a minha esposa esses dias, não é? Nós temos uma raiz. E essa raiz nossa não é boa. A tendência da nossa raiz é produzir frutos ruins. O problema não está no fruto necessariamente, está na raiz. O que a Bíblia me ensina? Paulo, você precisa matar a velha natureza. Não consigo. Eu não consigo. Você consegue matar a velha natureza? Eu não consigo. Então o que a Bíblia diz para mim? Você precisa mortificar. O que é mortificar? É tirar a força. E é aí que entra isso que Paulo vai dizer aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. À medida que eu assumo a minha posição de cidadão dos céus, eu vou mortificando essa velha natureza e junto com ela os seus desejos. E é aí que o Espírito, ele nos ajuda de uma forma fantástica. É aí que o Espírito, ele faz uma coisa que o sujeito que não é crente não tem: a censura. O Espírito Santo, ele põe censuras claras dentro de mim do que é pecado, o que não é, o que ofende a Deus, o que não ofende, o que precisa ser mortificado, o que pode acompanhar um pouquinho mais, não é? Até o seu tempo devido. Passa aí, Maranhão. E o autor vai dizer só, a primeira relação de pecados aí que precisa ser mortificado, está de 5 a 7, não é? Prostituição, impureza, paixões, desejos e a avareza. Isso tem a ver com a perversão do amor que eu tenho pelo outro e por
Quando você lê lá que Israel se prostituiu, que o povo de Israel se entregou à prostituição, não está falando necessariamente de relações sexuais fora do casamento. Está falando de prostituição com outros deuses também. A idolatria é uma prostituição. E a prostituição justamente pela essa traição que a gente faz a Deus, pela ruptura da confiança que a gente tem com Deus, né? As impurezas da mente, do coração, as paixões, todas essas aí são perversões da relação do amor. O amor já não é mais puro entre a outra pessoa e não é mais puro entre a pessoa e Deus. É um amor pervertido, né? Que vai ali o finalzinho, a avareza, a cobiça que a gente já acabou falando. Então, ele traça uma série de pecados que existem na nossa natureza que a gente precisa ir rejeitando isso e colocando Deus no lugar. Gente, uma outra coisa muito interessante. Vocês lembram do Salmo 1? O Salmo 1 é uma coisa muito interessante porque ele retrata muito bem uma postura que a gente precisa ter. O Salmo 1 diz assim, olha, não anda na roda dos escarnecedores, não é? Tem umas negativas, umas coisas que o Salmo diz para você assim, você deve subtrair da sua vida. Subtraia essas coisas. Não anda na roda dos escarnecedores, não anda com caluniadores, não anda com isso, subtrai. Mas pode ver uma coisa na Bíblia. A Bíblia não fica falando só para você, subtrai, tira da sua vida. A Bíblia não resume a isso. Ela diz para você, subtrai, mas você tem que somar alguma coisa. Você tem que pôr alguma coisa no lugar. Então, você não anda na roda dos escarnecedores, você não vai andar com essas pessoas, mas você vai ter que se haver com a lei do Senhor e nela meditar noite e dia. Não é isso que diz o Salmo 1? Por quê? Não é só eu tirar, eu vou fazer morrer essa prostituição, essa impureza, essa paixão lá em cima, mas o que eu vou botar lá no lugar? Porque se eu não pôr nada, não é Jesus que não chega a dizer isso, cuidado com a casa, que vai o demônio embora, e se não tiver arrumadinho, ou seja, se não tiver outra coisa no lugar, vai voltar 7 pior. Eu vou voltar com isso aí de novo, gente. E é capaz de eu voltar pior, viu? Porque aí não tem mais censura. Aí não tem mais sensibilidade. Tá? Pode passar, Marane. E aí ele vai falar de pecados relacionados ao relacionamento. E a gente pode trazer isso para dentro da igreja. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Quem somos nós? Como é que as pessoas nos veem? Às vezes a gente na igreja tem pessoas que você pensa assim, poxa, não posso falar com aquela pessoa que é uma pessoa irascível. Ela não é marcada pela mansidão, pela temperança, é marcada pela irritabilidade. E aquele irmão a gente não pode acreditar em tudo que ele fala, porque ele fantasia, ele mente. Tem palavras no meio das palavras dele que não trazem o vigor da veracidade. A maledicência, sabe o que é maledicência? A maledicência é uma atitude que pode estar presente na sua vida, às vezes sem você saber. São aquelas atitudezinhas que a gente tem, onde às vezes, por um sentimento que nem a gente quer se haver do coração, que é o sentimento de punir, que é o sentimento da vingança, que a gente às vezes nega dentro da gente, mas a gente manipula as coisas, as conversas e as atitudes, de forma que vá conduzindo a outra pessoa para que ela em algum momento seja punida, sinta o peso no seu coração de alguma coisa, aprenda com alguma coisa, né? ou sinta o mesmo sentimento que você sentiu por alguma coisa que ela fez com você, e a gente vai criando aquele ambiente escorregadio para o outro andar, que pode estar presente em conversas veladas. A maledicência às vezes ela vem velada, né? Ela não é uma coisa que você olha para ela assim, numa conversa você já pesca a maledicência. Ela às vezes está velada na conversa, na manipulação dos dados, na condução da coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse não é o coração do cristão. Então Paulo vai dizer, olha, isso aí tem que ir saindo fora. Você já não aprendeu sobre a doutrina do perdão? Já não sabe o que é o perdão de Deus sobre você? Já não sabe o que é ser uma nova criatura? Você já não aprendeu que o mandamento mais importante da Bíblia, e Paulo vai falar aqui, né, não é o mais importante, desculpa, retira isso, mas é o resumo de todo o mandamento. Ele vai dizer aqui, ame o próximo como a si mesmo. Então agora eu preciso tirar essa maledicência, essa linguagem obscena no falar. Isso não é coisa de crente.
Né? Isso não é coisa de crente. A gente tem que repreender isso até nos filhos da gente. Às vezes eu ouço outro dia mesmo, meu filho estava jogando videogame lá com um menino, falou uma palavra lá no videogame, eu sabia que aquilo era, né, não era nada grave, né? Mas para mim como crente não entendi que sim, fiz a intervenção na hora. Eu saí lá de onde eu estava, fui lá, falei, muda. Que é ao vivo não tem, né, irmãos? Sabe que jogo online não tem como pausar, o jogo online tem como pausar? Eu falei, muda agora. Aí já me olha tenso. Mutou. Eu falei, que palavra que você disse aí agora? Você acha que isso é uma palavra que edifica a vida do seu coração? Quando você for falar de Jesus para ele vai dizer o que para você? Então a gente faz a intervenção na hora, para poder já ir corrigindo as distorções que todo menino tem. Todo mundo tem. É só você jogar, quem joga futebol aqui, é só jogar bola com os crentes que você vai ver que nosso campeonato aqui guardou briga, não foi eu? Num time de, acho que era de Três Corações, né? Tinha um menino meio ardido lá. Você está entendendo? Então assim, né? Então a gente faz a intervenção na hora. Pode passar, Marana. Então, como que eu trago essa parte de Colossenses para hoje? Eu preciso avaliar se a minha vida tem refletido esse novo sujeito, essa nova criatura. Pastor, eu estou na igreja há tantos anos, eu não reflito essa nova criatura. Então, meu filho, você tem que ver se houve a conversão, se você já entendeu a ressurreição, morte na sua vida. Pode passar, querido. E aí ele vai falar, aí, para ir resumindo para o final, o que é esse novo homem, então? Então a gente falou que precisa ser despido do velho. O que é o novo, então? O novo é essa vida em progresso, essa renovação contínua. Né? Gente, deixa eu falar um ponto sobre isso. Isso é a experiência que eu tenho de 20 anos de igreja, muito mais, né? Já estou quase com 30 anos de igreja. Nasci em igreja, mas né, afastei na adolescência. As pessoas às vezes estão na igreja há tantos anos, elas não têm mais paciência para aprender. Elas sabem que tem que vir à igreja, elas vêm. Na hora da escola bíblica dominical, ficar rodopiando para todo lado, menos cedo. Porque o que passa na cabeça dessas pessoas? Esses ensinos não têm mais validade para mim. Eu já estou vacinado dessas coisas. Esses ensinos não têm validade para mim. Eu não tenho mais o que aprender. Eu já ouvi essas coisas e não mudou. Então não tem mais validade aquilo ali. É quase uma cauterização do aprendizado. E a vida do crente em Jesus, não importa quantos anos ele tem de igreja, é uma vida de renovação contínua. E como que eu renovo? Eu renovo lendo e aprendendo as Escrituras Sagradas. É aqui que eu renovo. Então, eu estou dando essa aula aqui para vocês, e eu posso ter uma pessoa de 30, 20 anos aqui na igreja que pode dizer depois assim, puxa vida, isso aqui fez um sentido diferente para mim. Ou, puxa vida, eu já tinha ouvido isso, mas agora parece que eu dei um significado real para isso. Porque a nossa vida é isso. O que eu estou ensinando aqui não é coisa nova, é coisa antiga. Né? A ausência do preconceito, né? Porque em Cristo todos nós somos nivelados. Dentro da igreja de Cristo não tem quem é melhor do que o outro. Às vezes lá fora tem essas coisas, não deve ter distinção do ponto de vista da cor da pele, da condição econômica das pessoas, né, da condição acadêmica das pessoas. Na igreja não pode ter isso. Todos nós somos iguais, nivelados tanto do ponto de vista do pecado quanto da salvação em Cristo Jesus. Pode passar, Maré. Né? E aí, olha só como que agora Paulo vai falar, coloca alguma coisa no lugar. Eu não tirei tudo aquilo que ficou para trás. Então o que eu vou colocar no lugar? Afetos de misericórdia, tentar entender as outras pessoas, seus limites, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar, ter paciência com as outras pessoas, perdão. Observa que lá nas lâminas anteriores, nós tiramos, nós subtraímos. E aqui Paulo vai dizer, olha, o que precisa ser colocado no lugar daquelas paixões, linguagem, mentira, aquela coisa toda? Eu preciso colocar essas coisas aí, ó. Essas coisas que são práticas da vida cristã. Pode passar aqui. Tá? E aí, ele vai falando ali, né? Olha como que o autor da revista vai usar a palavra perfeição. Você já ouviu assim as pessoas dizerem assim, pastor, mas ninguém é perfeito.
Eu não posso ser perfeito, embora a Bíblia diz que eu devo buscar essa perfeição. Então, do que é? Qual a palavra que eu posso colocar ali? Não é? Eu não sei em Colossenses, mas a palavra normalmente traduzida é teleios no grego. Eu não sei aí em Colossenses. Mas qual palavra que eu posso colocar ali que talvez traduza para a gente melhor essa ideia de perfeição que precisa haver no amor, na paz, na palavra e em tudo? Consegue imaginar? Vou dar uma pista, um texto bíblico que não tem a ver, mas quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas logo que sou homem, eu penso como homem, ajo como homem. Paulo não fala isso? O que ele está dizendo ali? Maturidade, amadurecimento. Amadurecimento no trato do amor, da paz, da palavra e em tudo. Os crentes precisam buscar maturidade. A gente não pode viver dentro da igreja a vida inteira como crianças na fé. A gente não sabe o que faz, está sempre perguntando. Lembra quando eu ensinei Coríntios para vocês? Olha, um sinal de maturidade, quando você para de perguntar o que eu posso e o que eu não posso. Posso isso? Posso aquilo? Pastor, posso fazer isso? Posso ir ali? Quando criança a gente não faz isso com o pai e com a mãe da gente? Posso isso? Posso aquilo? Mas quando eu me torno homem, quando eu me torno maduro, a pergunta é outra. Isso me convém fazer? Isso se alinha com a vida cristã? Tem a ver com a vida do cidadão do céu? Mudou o contexto da fala. É o contexto da busca do entendimento. Pode passar, Maranhão. Então, aí, a gente já vai caminhando para a finalização, né? Então, o que fica para nós, que vai ficando dessa última etapa, é ter um espírito de perdão, uma demonstração de que você já experimentou o perdão de Cristo, é o resultado de uma última união com Cristo, é possuir a mente dele, né, que vai levar a gente a ter esse constante espírito de gratidão, de fervor com Deus, de desenvolvimento cristão. Pode passar, Maranhão. Então, para a gente concluir, eu não vou nem ler isso aí, mas o que fica para nós aqui, de tudo que a gente falou aqui nesta manhã, é que, como crente em Jesus Cristo, eu preciso entender a necessidade que eu tenho de aprendizado doutrinário, eu preciso conhecer a Bíblia, mas fica para mim também que a minha vida cristã não pode ser só estudar a Bíblia, ler a Bíblia e aprender da Bíblia. Isso é uma parte do processo. A outra parte é que eu preciso pôr isso em prática, eu preciso viver essa Bíblia que eu aprendo. Fica para mim aqui também que eu preciso o tempo todo, não é, estar entrando em contato com esse cidadão novo que eu sou. Eu já ressuscitei realmente? Não é? Lá em 3:1 diz, você já ressuscitou com Cristo? Então pensa nas coisas que são do cima. Busque as coisas que são do alto. Viva como um cidadão dos céus. Viva como alguém que realmente nasceu de novo. Não é? E aí, para eu viver dessa forma, eu preciso retirar, subtrair esses desejos que são relativos à minha raiz, à minha natureza humana, e colocar no lugar disso o que é referente à nova natureza em Cristo Jesus. Com isso, eu vou viver a alegria do Senhor na minha vida. Amém, queridos? Então, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar finalizando, tá?